Puertorriqueño número 1. Se os brasileiros já estão animados em ver o Bad Bunny, imagina quem é de Porto Rico, onde o artista nasceu e tá fazendo uma residência que, tá dando o que falar no mundo inteiro. E não é só pelos ingressos esgotados, pelos hits, ou pelo espetáculo grandioso, tem também a questão econômica. A série de shows No Me Quiero Ir De Aqui deve injetar $200 milhões, mais de R$1 bilhão na economia da ilha, segundo a agência de promoção turística Discover Porto Rico. Ao todo, Benito vai fazer 30 apresentações entre os dias 11 de julho e 14 de setembro, todas elas esgotadas e que vão acontecer no Coliseu de Porto Rico, na capital San Juan, que tem capacidade para 18,5 mil pessoas. Até tem ingresso para vender nos sites de revenda, mas eles podem custar entre $300 e $5 mil. Um pouco salgado para quem é do Brasil. E essa procura não é à toa. Cerca de 600 mil pessoas devem visitar Porto Rico exclusivamente para os shows, o dobro do número de visitantes que o território costuma receber nessa época do ano. Estou aqui porque de verdade é um evento histórico que eu não me podia perder, e muito menos mi hijo de 17 anos. De verdade que Bad Bunny está fazendo história com este evento. Mas, fora essa questão econômica, a residência de Bad Bunny em Porto Rico criou um clima de empolgação entre os habitantes da ilha e tem um peso simbólico. Isso porque ela reforça o orgulho porto-riquenho e valoriza a identidade cultural da ilha. Muito porque, principalmente no seu álbum mais recente, o Debí Tirar Más Fotos, Bad Bunny usa a música para abordar questões políticas que envolvem Porto Rico, que atualmente é um território não incorporado dos Estados Unidos. Eu acho que o Bad Bunny ele foi desenvolvendo ao longo da carreira, né, uma crítica política mais apurada, né? El Apagón, como você falou, foi uma das primeiras músicas que ele fez um mini documentário, né, falando sobre como a privatização do serviço elétrico em Porto Rico levou a uma piora significativa do serviço com apagões constantes, né? Então, você também, Porto Rico é um território que está na zona de furacões do Caribe. Então, os furacões acontecem anualmente e anualmente Porto Rico recebe muito menos dinheiro do que precisaria para todos os reparos necessários depois desses furacões. Então, isso também vem sendo denunciado nas músicas do Bad Bunny. Hurricane Fiona strengthening as it sets its sights on another batch of islands, but as the Category 3 storm moves past Puerto Rico and the Dominican Republic, the damage it has left is devastating. Uma outra crítica que aparece, né, na trajetória do Bad Bunny de 4 ou 5 anos para cá, mas que está muito explícito agora nesse último álbum dele e na atual residência, é a denúncia contra essa gentrificação, ou seja, essa chegada desse turismo em massa em Porto Rico, e o turismo é uma atividade econômica muito importante para a ilha, mas esse turismo exploratório, né, esse turismo predatório que chega, que vai usurpar, digamos, da ilha tudo de melhor, vê apenas o que há de melhor e depois abandona a ilha, deixando a ilha hoje muito cara para o morador local e, ao mesmo tempo, interessante para esse estrangeiro. Então, hoje, boa parte dos bairros tradicionais de San Juan, na capital de Porto Rico, vem passando por esse processo de gentrificação, de algumas empresas de aluguel por temporada, de hotéis. Então, essa busca massiva por esse turismo de Porto Rico acaba gerando expulsões, né? E aí esse porto-riquenho, essas expulsões geram a chamada diáspora de Porto Rico, mas esse porto-riquenho, quando chega nos Estados Unidos, ele não é visto como alguém que faz parte dos Estados Unidos. Ainda que eles tenham documentação legal, o porto-riquenho não tem como ser deportado dos Estados Unidos, porque ele é parte do território dos Estados Unidos. Mas ele, quando chega nos Estados Unidos, é visto como latino, é visto como cidadão de segunda classe, vai ter acesso a empregos piores, ele não necessariamente vai falar inglês. Então, eu acho que esse emaranhado de colonialismo resume bem um pouco do que é a obra do Bad Bunny, né? E aí, se a gente pega uma música específica do novo álbum, Lo Que Lo Pasó a Hawaii, é uma crítica muito expressiva do Bad Bunny ao processo do Havaí, né? O Havaí tornou-se um estado, de fato, dos Estados Unidos, mas o Havaí foi completamente americanizado, né? Então, todas as culturas nativas prévias, originárias do Havaí, viraram coisa que aparece em resort, lá no Havaí,
né? Houve um apagamento sistemático dessas culturas ancestrais do Havaí e o Havaí foi completamente americanizado. É esse processo que está acontecendo agora em Porto Rico que o Bad Bunny e outros movimentos sociais vêm denunciando. E Bad Bunny não ficou só no discurso, ele levou essa crítica para a prática e para o palco. Os primeiros 9 shows da residência serão exclusivos para moradores da ilha. Já as demais apresentações vão abrir espaço para pessoas do mundo inteiro, com o objetivo de promover a rica cultura porto-riquenha. Essa residência do Bad Bunny no Coliseu de Porto Rico é mais do que um empreendimento da indústria musical. É isso também. Mas é um movimento cultural, social e político de Porto Rico, né? Se a gente parar para pensar, primeira, essa simbologia dele se recusar a fazer shows no território continental dos Estados Unidos e fazer 30 shows em Porto Rico. Então, se a gente olha o aumento exponencial que houve na busca de voos dos Estados Unidos para Porto Rico, o que ele está fazendo é, você que mora nos Estados Unidos, se quiser me assistir, venha me ver em Porto Rico. Então, ele faz um processo que na América Latina a gente poderia até falar sobre flertar um pouco esse pensamento decolonial. Bad Bunny está fazendo um processo de um giro, que é, eu não vou até você, eu quero que você venha até mim. Essa simbologia não está posta apenas na dimensão da viagem para ver o show, está posta no fato de que esse álbum dele, ele não canta em inglês, ele canta totalmente em espanhol, e com esse espanhol boricua, esse espanhol da ilha de Porto Rico mesmo. Então ele não está fazendo nenhum esforço para se transformar em um artista palatável ao que seria a indústria musical dos Estados Unidos. Ele está cantando o que ele quer, fazendo show aonde ele quer e trazendo os Estados Unidos para a ilha. Isso dá uma visibilidade enorme para esse movimento social em Porto Rico, claro. Há uma simbologia importante também que ele está utilizando na turnê, que é a bandeira de Porto Rico com um fundo azul claro. Essa bandeira, durante muito tempo, foi proibida, porque seria a bandeira da independência, dos independentistas. Então, o azul da bandeira de Porto Rico é o mesmo azul da bandeira dos Estados Unidos. Ele está usando uma outra bandeira. E essa outra bandeira está posta em todos os lugares dessa turnê. O deslocamento que ele está fazendo, simbológico na turnê, de levar todo mundo para lá, a estrutura do show, a narrativa que ele está contando no show, é uma narrativa completamente porto-riquenha, com uma tentativa de apresentar a esse estrangeiro que está indo assistir o show lá em Porto Rico quais que são os problemas de Porto Rico e, ao mesmo tempo, festejar muito, né? Celebrar muito. Eu entendo que mucha economía, va a mover la economía, va a hacer que la isla se pueda ver a través del mundo, ¿verdad? Y que la gente quiera venir a visitarnos. Y eso pues nos trae mucha economía a la planta, a la compañía, a Puerto Rico. Hoje, para o porto-riquenho, o Bad Bunny, ele é um ídolo que representa muito mais do que um ídolo musical, né? É muito interessante quando você vai ver os comentários dos porto-riquenhos em relação a essa turnê. Muitos falam, eu nem gosto de reggaeton, eu nem gosto de trap, eu nem ouço sua música, mas você é fundamental para Porto Rico hoje, porque ele está sendo uma figura que está resgatando esse orgulho de ser porto-riquenho. I made a mistake. I want to apologize to the immigrants in America. El hecho de que él decidió y eligió hacerlo en Puerto Rico, hacer una residencia en Puerto Rico que nunca se había hecho, demuestra el care y el cariño que él le tiene a la isla.